Olá, meninos! Na aula de hoje a gente vai ver a correção dos exercícios de revisão do módulo 1. Eles estão ali nas últimas páginas do módulo 1 de vocês e esse vídeo vai ser repartido em duas partes para não ficar tão grande. Então, vamos lá. No nosso primeiro exercício aqui da lista de revisão, a gente tem uma relação bem legal. Ele fala o seguinte: se a gente tem dois números inteiros naturais, tá? Naturais são números inteiros positivos. A e B tem uma relação que é válida, ou seja, que já é comprovada. O que diz essa relação? Quando a gente multiplica esses dois números, o resultado dele é igual à multiplicação do MDC e do MMC deles. Então, a gente vai provar, ele pede, né, verifica essa relação para os números a seguir, efetuando os cálculos necessários. Então, aqui na letra A, na letra B e na letra C, ele pede para provar se essa relação é válida ou não, ok? Então, a gente vai fazer primeiro a multiplicação dos dois, e depois a gente vai fazer o cálculo do MMC, o cálculo do MDC, multiplicar os dois e ver se vai dar certo. Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui uma multiplicação com números múltiplos de 10, eu já passei em sala de aula, que é bem fácil. O que a gente faz para resolver essa questão, para ficar mais ágil? Toda vez que tiver um múltiplo de 10, 10, 20, 30, 100, 1000, 10 mil, 20 mil, a gente faz a multiplicação com um número diferente de zero e depois só acrescenta a quantidade de zeros que tiver, tá? Então, aqui, 15 vezes 2, o dobro de 15, 30. Tem um zero, acrescenta um zero. Então, 15 vezes 20, 300. Certo. Lá na relação, ele falou que 300 vai ser igual ao MDC vezes o MMC desses mesmos números. Então, vamos calcular primeiro o MMC e o MDC, tá? A gente aprendeu que a decomposição para descobrir o MMC e o MDC é feita com números primos, né? Onde a gente tem, iniciando pelo 2, depois vem o 3, o 5, 7, por aí vai. Então, o primeiro número que a gente vai fazer a divisão é por 2. 15 não dá para dividir por 2 e ficar inteiro, então a gente repete. 20 dividido por 2, 10. Novamente por 2, 10 dividido por 2, 5. 15 não dá para dividir, repete. Agora, esses números aqui, ó, a gente pode estar dividindo por 3. Eu consigo dividir o 15 por 3. 15 dividido por 3, 5. 5 não dá para dividir, repete. Agora, a gente divide por 5. Acabou minha decomposição. Finalizei a decomposição, agora a gente multiplica os números, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, meu MMC deu 60. Vou colocar ele aqui, ó. A gente tá fazendo a conta depois. O MDC, tem várias maneiras da gente fazer o MDC. Eu vou fazer o método onde você coloca somente os números que dê para dividir os dois, tá? Então, aqui nesse caso, dá para dividir por 2 o número 2? Não. Os dois números, dá para dividir por 3? Também não. Então, os dois números vai dar para dividir por 5. 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. Não tem mais nenhum número que eu consigo dividir os dois, ambos os números. Então, o meu MDC vai ser 5, certo? Eu venho aqui e vou fazer a multiplicação. 0 vezes 5, 0. 6 vezes 5, 30. 300. Então, vale a relação, porque 15 vezes 20 deu 300, ok? O MDC de 15 e 20 vezes o MMC, que foi o que a gente fez aqui. Esse é o MMC e esse é o MDC, que a gente descobriu.
multiplicou os dois, também deu 300. Então, essa relação é válida. A igualdade realmente está válida. Esse lado é igual ao outro lado. Ok? É isso que a gente vai estar fazendo na letra B, na letra C e na letra D. Eu já vou mostrar para vocês aqui no livro, para agilizar o nosso vídeo, tá? Aqui eu tenho 9 vezes 11, você pega o número 1, multiplica por 9, pega o número 1, multiplica por 9, vai dar 99. Calcula o MMC e o MDC. Aqui no livro, o que que ele fez? Ele fez a decomposição de cada número, tá? Abriu os múltiplos, vamos dizer assim, né? Divisores. E aí, ele pegou o MMC, ele juntou todos os números que tem aqui, e o MDC, ele pega só os que são iguais. Então, aqui, ele fez com 9, fez com 11. Fez a mesma coisa que a gente faz, só que fez com os números separados, tá? Então, aqui, 3 vezes 3, 9. Vezes 11, 99. Então, MMC deu 99. MDC são múltiplos, né? Que divide os dois. Qual é o número que tem aqui, que também tem aqui? Qual é o divisor? Não tem, né? Quando a gente não tem divisor comum, o divisor comum único é o 1. Fez a multiplicação, 99 vezes 1, 99. Relação válida. Na letra C, ele decompôs os números. Aí, ele pegou aqui o MMC, ele multiplica todos os números, tá? Multiplica todos os números que não se repetem. Então, aqui ele fez 2 vezes 5 vezes 11. Depois disso, ele multiplicou por 2 de novo, por 2 e por 3. Deu 1.320. O MDC é o divisor comum, o que tem aqui e que também tem aqui. Então, ele vem aqui e pega só quem repete, que é o 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. 1.320 vezes 10, 13.200. E aqui em cima ele já havia feito a multiplicação, 110 vezes 120, 13.200. Então, a relação foi válida. E aí o exercício pergunta se satisfez, se a relação apresentada pela proposta do exercício satisfez, se deu certo. E aí vocês vão escrever com suas palavras que realmente a relação é válida, porque cada multiplicação entre os dois termos deu igual à multiplicação do MDC e do MMC dele. A questão número 2, ela apresenta uma forma um pouco mais fácil de estar resolvendo frações e porcentagem, tá? Eu vou explicar para vocês agora, como vocês já viram fração, divisão de fração e números decimais, agora vocês podem usar esse método, que é mais fácil para vocês estarem resolvendo porcentagem. Como no módulo apresenta a matéria de porcentagem antes dessa questão de divisão, não tinha como eu mostrar esse método, né? Agora que a gente já estudou os números decimais, tudo certinho, a gente pode estar utilizando esse método. Como que vai funcionar? Como eu não tinha caneta amarela, né? Eu fiz aqui Azinho, são os amarelos, e V são os vermelhos, os cubos, tá? Na número 2, ele fala o seguinte: observe a pilha de cubos, ela é composta apenas pelos cubos visíveis. O que quer dizer? Que não tem nenhum cubo escondido aqui, tá? Na letra A, ele fala o seguinte: qual é a fração que representa compostas por cubos amarelos e por cubos vermelhos? Então, ele quer a fração, tá? Da proporção. A gente viu lá no início do ano, lá na página 120, que as frações, ela pode ser uma parte de uma unidade, uma parte de uma quantidade, uma razão, né? E um quociente. São várias maneiras de você trabalhar com a fração. Aqui, nesse caso, ele quer uma parte de um todo. Então, a gente vai primeiro ver qual é o total, colocar embaixo, a gente já viu isso no início do ano, o denominador sempre é o total que a gente está trabalhando. Nesse caso, quando a gente trabalha com quantidade de cubos, a gente vai ver quantos cubos a gente tem ali.
E aí, sim, a gente coloca no denominador. E o numerador é a quantidade que se pede. Nesse caso, ele pediu qual é a quantidade de amarelos, então a gente conta a quantidade de amarelos. E aqui é a quantidade de vermelhos. Então, vamos lá. Total, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubos. Então, aqui no meu denominador, vai ser 8. Cubos amarelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só isso. A fração de cubos amarelos é 6/8. E a fração de cubos vermelhos? Tem 2 cubos vermelhos. Mudou o meu total? Não, eu estou falando da mesma quantidade aqui. Então, meu denominador permanece 8, porque é o total de cubos. E a quantidade que eu tenho vermelho, 2 vermelhos. Então, a fração que representa o cubo amarelo, 6/8. Fração que representa o cubo vermelho, 2/8. Certinho? Na letra B, ele já pede o seguinte, que é o que eu falei para vocês no início do vídeo. Os cubos amarelos correspondem a qual porcentagem da pilha? E os cubos vermelhos? Vamos usar um método aqui mais fácil, tá? Como que é esse método? Você vai pegar a fração e transformar ela num quociente, tá? A gente vai fazer o quociente, na verdade, dessa fração, que é a divisão. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês fazem a divisão de fração, transforma em número decimal? Lá no início desse capítulo que a gente estudou números decimais e frações, tem até um vídeo falando sobre isso, tá? Então, aqui eu vou pegar essa fração, 6/8, que são os amarelos. Amarelos, 6/8. Essa fração eu vou transformar em número decimal. Como que a gente faz isso? Fazendo a divisão. Quem tá em cima fica por fora. 6 dividido por 8. 6 é menor que 8. Coloco o 0 e a vírgula, transformo em 60. Lá na tabuada, que vocês já gravaram desde o início do ano, eu peço para vocês gravarem, né? Quanto que é na tabuada de 8, que chega próximo a 60? 7. 8 vezes 7, 56. 60 menos 56, 4. Já tem a vírgula, só colocar o 0. 8 vezes quanto que vai dar 40? 5. 8 vezes 5, 40. Finalizei aqui minha divisão. Eu tenho, então, que o resultado de 6/8 é 0,75, certinho? Quando a gente trabalha com porcentagem, é só a gente fazer a fração com base centesimal. Lembra que a gente trabalhava com base centesimal na fração? Por 100 centesimal? Então, aqui, eu vou transformar o 0,75 em porcentagem. Como que eu faço isso? Só andar as duas casas decimais. Aqui a gente tem 2 casas decimais. 75%. Acabou. Não precisou de regrinha de 3, fez bem simples, certo? Continuando, a gente tem também a quantidade de vermelhos. Quantidade de vermelhos é 2/8. Vamos fazer a divisão igual a gente fez. 2/8. 0 e a vírgula. 8 vezes 2, 16. Nossa, é ruim ficar com o celular aqui na frente, atrapalha a visão. 20 menos 16, 4. Já tem a vírgula. Vai ficar 5. 8 vezes 5, 40. Acabou. Deu 0,25. Transformando em porcentagem, 1, 2, 25%. Então, aqui a gente tem os resultados. Amarelo é 75% e vermelho, 25%. Ok? Acabou a conta. O exercício 3, ele fala o seguinte. Em certa padaria, os funcionários constataram que 1/5 dos clientes comprava pão. Dos clientes que compravam pão, 3/4 também compravam leite. Aí na letra A pergunta, em média nessa padaria entram 250 clientes por dia. Quantos deles compram pão? Então lá no enunciado já fala que 1/5 dos clientes compram pão. 1/5 de
250, que é a quantidade de clientes que ele informa na letra A. Como eu já falei no exercício anterior, toda vez que a gente for usar de, né, 250, 1/5 de 250, 1/5 de 3/4, toda vez que a gente usar essa expressão de, é uma multiplicação. Uma dica para vocês. Então, aqui eu tenho 1/5 de 250. Então, vou realizar a multiplicação. Multiplicação, gente, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, e depois resolve. Então, aqui a gente tem o número 1 aqui escondido, né, que não aparece. 250 vezes 1, 250. 1 vezes 5, 5. Aqui tem como a gente fazer divisão. 250 dividido por 5, 50. Então, se 50 clientes compram pão, ok? Então, toda vez que tiver um exercício onde ele pergunte com frase, nós devemos responder também com uma frase. Nessa padaria, 50 clientes. Opa. Compram pão. Essa é a nossa resposta final, certo? Na letra B, ele pergunta quantos... Que fração, não é a quantidade. Então, que fração no total de clientes representa a quantidade de clientes que compram pão e leite? No enunciado, ele fala que 3/4 dos clientes que compram o leite também compram o pão. Aliás, 3/4 dos que compram pão também compram leite. Aqui a gente tem que a quantidade que compra pão é 1/5. 3/4 de 1/5, multiplicação. Novamente, a gente faz. Multiplica numerador com numerador. Cadê, gente? Aqui. Numerador com numerador. Vou tentar focar aqui. Isso. Denominador com denominador. Então, 1 vezes 3, 3. 5 vezes 4, 20. Faz a divisão. Aliás, nem precisa fazer a divisão. Na letra B, ele pergunta qual é a fração. Então, aqui a gente para por aqui. Nem precisa fazer divisão para saber. Então, a gente coloca a fração que representa a quantidade de clientes que compram pão e leite é de 3/20, certo? Essa é a resposta. Na letra C, eu vou pegar aqui o exercício já do livro, que já tem a resposta, para só explicar para vocês, porque é basicamente essa mesma conta que a gente fez na A e na B, tá? Na C são 2 perguntas. Ele muda a quantidade de clientes, tá? Em vez de 250, ele fala que agora são 300 clientes. Aí ele pergunta, qual é a quantidade de pão, de clientes que compram pão e não compram leite? O que isso quer dizer? Desse 1/5 aqui, que é a quantidade de pão, 3/4 também compram leite, não é? Se 3/4 compram leite, qual é a quantidade que não compra leite? Lembra que quando a gente trabalhou fração no início do ano, que a gente trabalhava com inteiros? Ó, 3/4 compram leite. O que não compra? O que falta aqui, ó? De 3/4 para dar um inteiro. O inteiro não seria 4/4?
falta, então, 1/4, né? Então, 1/4 dessa quantidade não compram leite, certo? Explicado isso, vamos aqui à resposta. Ele nos traz aqui, ó. Faz a mesma conta, 1/5 de 1/4 de 1/5, né? Multiplicação. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Deu 1/20, certo? Aí, a quantidade não é 300? Então, eu quero descobrir 1/20 de 300. Quando eu falo de, é uma multiplicação, então, é 300 vezes 1/20. 300 vezes 1, 300. Dividido por 20, 15. Então, aqui, ó, 15 clientes compraram pão e não compraram leite. Essa é a resposta. Aqui ele já pergunta qual é a quantidade que compra pão e leite. Aqui na letra B, a gente já viu que a fração que compra pão e leite é 3/20, tá? Independente da quantidade de clientes, 3/20, que é a proporção que compra pão e leite. Então, é só você aplicar esse 3/20 na quantidade que ele te dá, 300. Aqui ele inverteu, mas é a mesma coisa, tá? Você vai pegar como se fosse 300 vezes 3/20. 300 vezes 3, 900, dividido por 20, 45, tá? É a mesma continha, só que aqui ele fez separado. Então, 45 clientes comprarão pão e leite. A número 4, eu vou mostrar para vocês qual é a resposta. Porém, o livro, ele deu uma errada nesse exercício, porque trabalha com sequências, que será a próxima matéria que vocês vão ver, tá? Mas só para deixar tudo certinho, vocês podem colocar a resposta. Quando a gente estiver trabalhando sequência, vocês vão entender direitinho. No próximo vídeo vai ter a explicação sobre sequências. A número 5, eu já resolvi pela aula do Zoom, tá? Então, vou deixar aqui a resposta para vocês no vídeo, se quiser pode pausar. Porém, eu já enviei a foto com as respostas, explicações e áudio através do WhatsApp. E as fotos também estão disponíveis no Google Classroom. Aqui no número 6, ele tem uma pergunta de porcentagem, tá? Ele fala o seguinte: Roseli organizou uma excursão para Bonito, no Mato Grosso do Sul, sabendo que 40 pessoas participaram dessa excursão e que 2 a cada 5 pessoas eram homens. Responda aos itens. Letra A. Que porcentagem representa a quantidade de homens que participaram dessa excursão? E a de mulheres? Bom, ele tá querendo saber a quantidade de porcentagem, tá? Ele não quer quantas pessoas, e sim qual é a porcentagem, qual é a proporção. Aqui, ele já te dá uma proporção, de 2 a cada 5 pessoas eram homens, tá? Então, de 2 a cada 5 pessoas é a porcentagem de homens. Para a gente fazer essa transformação, é só pegar essa fração, que é 2/5, e representar por porcentagem, fazendo a divisão, transformando em número decimal. Como a gente já aprendeu a transformar fração em número decimal, vamos fazer isso. 2/5, aqui é a letra A. 2/5 são homens. Então, 2 dividido por 5 para transformar em número decimal. Esse é menor do que o 5, põe o 0 e a vírgula para ficar maior. 20 dividido por 5, 4. Por quê? 5 vezes 4, 20. Ok? Temos aqui o resultado, 0,4. Na aula passada, eu expliquei para vocês lá nos exercícios 1, 2, sobre porcentagem, que quando a gente tem um número decimal, para passar por porcentagem, essa palavra, ela vem de 100, da base centesimal, quando a gente iniciou essa matéria de porcentagem, correto? Então, são 2 zeros, 2 casas decimais. Aqui, quando eu tenho um número decimal para transformar em porcentagem, é só você andar com essa vírgula também 2 casas decimais, tá? Então, aqui vai virar
40. Ok? 40% são homens. Então, 40% são homens. Agora, pensa comigo. Se 40% são homens, quantos são a porcentagem de mulheres? Meninas, quando a gente trabalha com porcentagem, o total não é 100? Porcentagem, o total é 100. Se você enche um copo completamente, você encheu 100% daquele copo. Então, se 40 são homens, logo 60 são mulheres, tá? Porque 100% menos 40% vai dar 60, não é? Então, aqui eu tenho a resposta: 40% são homens e 60% são mulheres, da letra A. Já na letra B, ele pede agora a quantidade. Quantos homens participaram dessa excursão e quantas mulheres participaram dessa excursão. Lá no enunciado, ele falou que 40 pessoas participaram, não é? Então, é só você tirar a porcentagem. 40% de 40 e 60% de 40, ok? Eu avisei para vocês na aula passada que a gente poderia estar fazendo a regrinha, né, da multiplicação cruzada, a regra de 3, ou também a multiplicação. Eu vou utilizar aqui a regrinha de 3 para vocês já irem se familiarizando com ela, tá? A gente vai utilizar bastante ela no 7º ano, no 8º ano, então é bom vocês familiarizarem com ela. Então, eu venho aqui e falo o seguinte: regra de 3, a gente organiza por coluna de acordo com a quantidade. De um lado, eu vou pôr a porcentagem, ou seja, o total de pessoas, e a porcentagem que eu quero descobrir. Primeiro, eu vou fazer a de homens, que são 40%. Então, na mesma coluna, eu coloco as unidades de medida iguais. Então, aqui eu tenho 100% e 40% são homens, ok? Eu sei que a quantidade total de pessoas é 40, ó, 40 pessoas que participam da excursão. Então, aqui na mesma linha do 100%, eu coloco 40. Eu não sei a quantidade de homens, é isso que eu quero descobrir. Então, eu coloco X, certo? Fazemos a multiplicação cruzada. Sempre que houver zero no final, lembra que eu falei para vocês, multiplica somente esses números e depois acrescenta os zeros. Então, aqui, 4 vezes 4, 16. Um zero, outro zero. 100 vezes x, 100 vezes x. Lá em equação, a gente já estudou que a gente tem que isolar o x. Para isolar o x, tudo que está com ele passa para o outro lado com o sinal trocado, com operação invertida. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 1.600 dividido por 100. Corta os zeros. A quantidade de homens vai ser 16. Certinho? Professora, como que seria sem a regrinha de 3? Meninos, lá na letra A, a gente viu que 2/5 são homens, não é? Então, aqui era só a gente pegar e fazer 40 pessoas, 2/5 dessas pessoas são homens. A gente multiplicaria 40 vezes 2, 80. 5 vezes 1, 5. 80 dividido por 5, 16. Acha a mesma quantidade, tá? Se 2/5 é a quantidade de homens, a de mulher vai ser quanto? Lembra, ó, o inteiro é a mesma quantidade em cima e embaixo. E eu tenho 2/5, não é? Falta, então, 3/5. 3/5 vão ser as mulheres. Então, aqui eu vou fazer as duas maneiras novamente, tá? 40 pessoas equivalem a 100% das pessoas dessa excursão. 60% são mulheres, que eu não sei. Multiplicação cruzada, 4 vezes 6, 24. Um zero, outro zero.
100 vezes x, 100x. Pego o meu 100 e passo para o outro lado. Dividindo. Corto zeros. Eu tenho 24 mulheres na excursão, ok? Aqui, eu teria 40 vezes, lembra que eu falei? Se tem 2/5 de homem, então vai ter 3/5 de mulher. 3/5. 4 vezes 3, 120 por conta do zero aqui. Dividido por 5, 24, a mesma quantidade, tá? Tem várias maneiras da gente estar calculando. A matemática é exata, mas são de vários caminhos exatos. Aqui, por exemplo, se eu sei que é 16, eu poderia também pegar a quantidade total, que seria 40, e subtrair 16. Eu ficaria com 24. Então, são várias maneiras de resolver, tá? Então, aqui na letra B, eu vou ter 16 homens e 24 mulheres. Essa é a minha resposta da letra B. O exercício número 7, eu não vou explicar para vocês tintim por tintim, não vou resolver ele um por um, porque é questão desde o 6º ano, né? São contas com frações que vocês já aprenderam em sala de aula no início do ano e também no final do ano passado, no 6º ano. Então, aqui a única coisa que vocês têm que se lembrar é multiplicação de fração, multiplica o numerador com o numerador, denominador com denominador. Divisão, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Toda vez que a gente tiver expressão, primeiro tem que resolver multiplicação, divisão, para depois resolver a soma e a subtração, tá? Então, aqui em todas as questões, resolve primeiro a multiplicação e a divisão, para depois resolver a soma. O resultado são esses daqui, da letra A é 8/7, letra B, tá bom? E vamos dar uma paradinha por aqui, para não ficar tão grande. Nos próximos vídeos eu vou estar resolvendo as demais questões dessa revisão. Tchau, tchau, bons estudos para vocês. E façam a correção, coloca um vistinho, né, no exercício que você acertou, e se você errou, apaga e corrige aí, para ficar bem certinho na atividade de vocês.